Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Uma rede de pesquisa de Baltimore, nos Estados Unidos da América, é capaz de prever corretamente 5 eventos bem antes deles ocorrerem. E foram esses eventos os seguintes. Primeiro, a queda da União Soviética. Segundo, o colapso do mercado japonês de ações. Terceiro, o surgimento do terrorismo islâmico. Quarto, o estouro da bolha de .com em 2000. Quinto, a crise financeira de 2008. E neste momento, o fundador desta rede acredita que estamos prestes a ver o 6º grande choque, bem no centro do sistema financeiro do coração dos Estados Unidos da América, que provocará o colapso mundial na economia, trazendo a fome, o desespero e uma sangrenta guerra, onde as facções dos Black Bloc dominarão, disseminando o terror e a mortandade. O que você verá a seguir é um aviso do que está para acontecer e como você pode se proteger. Preste bastante atenção. Since ancient times, the financial elite have been planning, waiting. Sonhos de dominação do controle total foram passados para frente. O plano mudou de mãos inúmeras vezes, mas seu objetivo principal permaneceu inalterado, alimentado por gerações, de César, Charlemagne, Napoleão e Roosevelt, até os dias de hoje, a primeira geração com a tecnologia para levar esse plano à realidade. Quando eles se revelarem ao público, não haverá tempo para se preparar, não há tempo para reagir. Em apenas 48 horas, as elites congelarão as contas bancárias de toda a corretagem no mundo todo. Milhões de pessoas perderão acesso ao seu próprio dinheiro, em alguns casos para sempre. E as elites terão tomado controle sem precedentes sobre nossos dinheiros e nossas vidas. Mas um dos seus membros mais respeitados decidiu quebrar o silêncio. Ele concordou em expor seu plano hoje na íntegra. O que ele revela nos próximos minutos pode salvar sua família da súbita ruína financeira. Como você está prestes a ver, isso pode salvar sua vida um dia. Olá, eu sou John Burke Daily Report. Estamos vindo até você hoje, vista aqui da Casa Branca. Bem-vindo a este programa de emergência com Jim Rickard, conselheiro do Pentágono, da Casa Branca e da CIA. Rickard junta-se a nós hoje com um alerta urgente, o qual ele espera que todos os americanos devem saber. De acordo com Jim Rickard, os membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, chegou o momento de se preparar. Senhor Rickard, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, John. Obrigado por ter me recebido. Sua equipe identificou uma rede de operadores da elite. Eles vêm abrindo seu caminho em muitas das mais poderosas instituições financeiras da Terra. A lista inclui o Fundo Monetário Internacional, o Banco de Pagamentos Internacionais, o Banco Mundial, as Nações Unidas, e cada banco central do G20, incluindo o nosso próprio Federal Reserve. Quando o sinal soar, você prevê que esta rede elite puxará a tomada do sistema financeiro global. Isso fará com que cada banco, corretora e negócio fique escuro. É um ataque massivo coordenado. Sua mais recente lista inclui cerca de 5.967 bancos, com
Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, Chase, mas eles não vão parar por aí. Esses operários da elite vão agir para assumir também o controle de 3.800 gestores de fundos. Você pode operar, vê-los assumindo o controle de BlackRock por 5 milhões de dólares. Fidelity, 2 trilhões. Vanguard, 3 trilhões. SBS, o State Street com um combinado de 5 milhões. Quando o congelamento aconteceu, os cidadãos de todo o país perderam acesso ao seu dinheiro, quase que instantaneamente. Não será permitido que nenhum dinheiro entre ou saia do sistema sem aprovação da rede. E a presidência do Donald Trump provavelmente não sobreviverá ao caos que está prestes a acorrer. Mas antes de chegarmos aos detalhes, deixe-me lembrar aos nossos espectadores da sua experiência. Nos anos 70, você ajudou a Casa Branca a elaborar o acordo de petrodólar. Suas ações ajudaram a salvar o dólar americano, acabar com o embargo do petróleo e evitar a guerra no Oriente Médio. Em 1981, você ajudou o governo Reagan a negociar o fim da crise dos reféns do Irã, salvando 53 vidas americanas. Nos anos 90, você ajudou o Fed a derrubar o fundo capital, evitando um colapso do sistema financeiro global. Desde 11/9, a CIA recrutou você para ajudar a um projeto de combate ao terrorismo, chamado Project Prophecy. Você criou um sistema para detectar ataques terroristas antes que ele acontecesse, descodificando sinais financeiros complexos. Em 2006, o Prophecy detectou um ataque terrorista em Londres. Policiais foram capazes de interceptar os terroristas, salvando inúmeras vidas. Esse mesmo ano você começou. Nós funcionários da inteligência em Washington em uma crise financeira iminente. Você falou para eles. Em setembro de 2006, a CIA divulgou os seus alertas entre os seus funcionários superiores. A sua tese completa apareceu no jornal. Esse material permanece confidencial. No entanto, em 24 de agosto de 2007, você compartilhou o mesmo aviso com funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Você mesmo forneceu ao Tesouro um plano para evitar a crise chamada de Proposta para obter e gerenciar, em resposta à crise dos mercados. Felizmente, Washington não reagiu aos seus avisos a tempo. O resultado foi a pior crise financeira desde a Grande Depressão. Agora, Jim, você disse que estamos prestes a experimentar um tipo de crise radicalmente nova, uma que irá congelar o sistema financeiro levando ao caos global. Em seu livro, O Caminho para a Ruína, você escreve: a próxima crise financeira não será apenas uma versão mais da crise de 1998-2008. Será qualitativamente diferente, abrangerá várias classes de ativos em uma escala global. Exibirá uma inflação não vista desde a década de 1970, insolvência não vista desde e paradas do câmbio não vista desde 1914. O poder do Estado será convocado para conter o pânico. O capitalismo será desacreditado de uma vez por todas. A crise não destruirá apenas mais riqueza do que 2008, não durará mais tempo do que a Grande Depressão. Esta crise será histórica por outra razão. Eu estou falando sobre esta rede da elite, que é a crise. Na hora marcada, eles vão atacar. O sistema financeiro ficará no escuro em todo o mundo. Trilhões de dólares vão desaparecer instantaneamente. Em muitos casos, permanentemente. E centenas de milhões de pessoas serão privadas do seu próprio dinheiro por meses. Ou mesmo anos. Isso soa como o maior confisco de riqueza da história. Você pode, por favor, compartilhar com nossos telespectadores de onde esta ameaça está vindo e como se preparar? Vamos começar com alguns acontecimentos, porque eu sei que isso deve parecer difícil para alguns espectadores acreditarem. Eu estava jantando com um amigo há pouco tempo atrás, em Nova York. Nós conhecemos um lugar chamado Aureola. Minha companhia naquela noite era um alto funcionário do BlackRock. Como você deve saber, o BlackRock agora é o maior administrador de ativos do planeta. Ele gerencia diretamente 5 trilhões em ativos, supervisiona outros 11 trilhões através de uma plataforma latina. Isto significa que uma empresa controla mais dinheiro do que o PIB da China, Rússia, Japão combinados. Enfim, a minha companhia no jantar trabalha diretamente para o seu do BlackRock. Enquanto nós bebíamos nossos coquetéis e a noite seguia, ele deixou alguma coisa. Eles querem nos dizer do que ele estava falando, de quem ele estava falando. Fiz alguns telefonemas, primeiro para os meus contatos em Washington, depois para algumas pessoas em Auschwitz. Logo eu estava em um avião para uma série de reuniões
para Londres e Genebra, de volta a Nova York e depois para a América do Sul. Quando comecei a conectar os pontos, revelou-se uma rede de mais de 189 indivíduos, posicionados dentro das principais instituições financeiras do mundo. Alguns deles ocupam altos cargos dentro do FMI, do Banco Mundial, de todos os bancos centrais do G20, incluindo o nosso próprio Federal Reserve. Essas elites compartilharam uma visão e estão prestes a torná-la realidade. Essa visão é uma ordem mundial, uma tributação mundial e uma moeda mundial. Eles trabalharam duramente anos nos bastidores. Eles literalmente manipularam as leis de finanças internacionais. Tudo está basicamente preparado agora e não há nenhuma maneira de impedir que isso aconteça. E quando a crise chegar, eles vão virar o doutor, congelando o sistema financeiro. Isso lhe dará tempo para redefinir a economia mundial de acordo com a sua visão. À medida que a crise se desenrola, o presidente Trump estará impotente para impedir. Na verdade, tentar detê-lo provavelmente enfraqueceria completamente o poder do presidente. E isso é realmente incrível, Tim. Então, o que essas elites querem do seu contato com o BlackRock? Neste caso, eles estão tentando classificar o BlackRock, um gerenciador de ativo, como grande demais para falhar. Se conseguirem, poderão congelar o BlackRock quando a crise chegar. Os clientes do BlackRock não poderão vender e também não serão capazes de comprar. As suas contas ficarão escuras indefinidamente e os agentes da elite assumirão o controle dos ativos. O BlackRock remotamente através da internet. É muito mais profundo que isso. Você se refere ao seu plano como Ice Nine. Você acabou de citar o que significa. É uma referência à história criada por Kurt Clares. No livro, um cientista louco cria uma nova forma de molécula de água chamada Ice Nine. Quando entra em contato com outras moléculas de água, congela-se a mesma temperatura ambiente. Uma gota do Ice Nine pode congelar todo o oceano. É isso que esses operários da elite estão prestes a fazer com a economia. Você pode compartilhar com nossos telespectadores exatamente quem são essas pessoas? Qual pode ser o seu objetivo final? Como eu disse, Johnny, mais de 189 agentes da elite lentamente se tornaram líderes de posições de liderança. Lentamente se tornaram líderes. Eles agora estão se sentam perto do FMI, Banco Mundial, até mesmo no nosso próprio Federal Reserve. Eles também controlam muito do que acontece nos bancos centrais da Rússia, Índia, Brasil, Canadá e Europa. Como você sabe, essas instituições formam uma espécie de superestruturas e como se fosse uma rede de enredos. Os seus líderes não são democraticamente eleitos, eles são responsáveis perante você e eu. Eles estão além do alcance do governo cidadão. E assim, eles mantêm o destino do sistema financeiro global em suas mãos. Para ter uma ideia de como eles operam, imagine uma matriz de esferas flutuantes. Uma esfera é rotulada como FMI, uma é rotulada como Bilderberg, rotulada como Wall Street, uma é rotulada de bancos centrais, uma delas é rotulada de agência de inteligência, uma delas é chamada assim por diante. A elite habita todas as esferas. E juntos a rede forma uma espécie de diagrama Venn 3D. E como vejo, independentemente da esfera, as elites compartilham a mesma visão. Uma ordem mundial, uma tributação mundial e uma moeda mundial. Todas as suas ações são voltadas para avançar com essa visão. Você é capaz de compartilhar as identidades dessas elites com nossos espectadores? Nós identificamos mais de 189 indivíduos, que em muitos casos estão se escondendo diante de nossos olhos. Independentemente disso, todas compartilham a mesma visão. Uma ordem mundial, uma tributação mundial, uma moeda mundial. Uma pequena lista incluiria o Christiane Lagarde, diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional FMI, o Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, o Regulador Rajan, vice-presidente do Banco de Pagamento, o governador, o Eurico Kuroda, governador do Banco do Japão, William de Ducrey, presidente do Federal Reserve do Banco do Augustin Kastner, governador do México, Janet Yellen, vice-presidente do Federal Reserve System, Mário Draghi, presidente do Banco Central, Zhu Min, vice-diretor, gerente do FMI, Zhou Xiaoxua, governador do Banco Popular da China, Robert Rubin, presidente do Conselho de Relações Exteriores. Uma lista de banqueiros é apenas a ponta do iceberg. Naturalmente, nenhuma dessas elites lhe dirá claramente. Mas eu ouvi suficiente para conectar os pontos. Pouco tempo atrás, por exemplo, eu me encontrei com um de seus agentes. Ele é um dos principais economistas, presidente do Federal Reserve, considerado um dos mais influentes do banco hoje. Nós nos encontramos, em particular durante o conclave Claro que eu estou falando. Ele sai do encontro atordoado e convencido de que o Ice Nine era real. Pouco depois disso, eu estabeleci uma reunião cara a cara com outros membros da rede. Seu nome é Zhu Min, ex-governador do Banco Central da China. Atualmente atua como diretor adjunto do Fundo Monetário Internacional.
Zhu é um cara brilhante, com Bernanke, ele é agradável. Eu não tenho dúvida de que ele também é um membro da elite, se preparando para impor o Weinstein em milhões de pessoas. Mas eu não havia terminado. Desde então eu me encontrei com dezenas de oficiais, analistas da inteligência, ex-colegas do Wall Street. Minha visão me levou a encontrar um final em reunião cara a cara com o chefe do Military. Nós nos encontramos no centro Rockefeller, em Manhattan, muitas pessoas para obter a minha opinião sobre essa questão. Fiquei feliz em dizer que, é claro, em troca de algumas informações valiosas. Como eu disse, meu novo livro, de fato, não tinha fim. Mas o meu ponto de vista das 3 reuniões convencido de uma coisa. Quando a próxima crise chegar, planejando congelar o sistema financeiro, eles vão substituí-lo por um novo sistema não baseado no dólar americano. Não. Quando isso acontecer, nossa realidade vai ser outra. Para os nossos espectadores, como seria a realidade? Como vai se manifestar essa realidade? Primeiro, eles terão ido dormir. E uma enorme crise financeira estava a caminho. Mas quando acordarem, verão que tudo piorou e se espalhou pelo mundo. Quando forem retirar o dinheiro do caixa eletrônico, nada. Fechado temporariamente. Quando forem vender ações, sua conta, transação não disponível. Quando eles passarem por qualquer comércio local, não só vão aceitar dinheiro, se estiver aberto. Conforme os cidadãos perceberem que estão sendo barrados, tumultos vão surgir, vai ficar muito feio, muito rápido. Mas como é que tal congelamento realmente funciona? Não seria legal? Bem, seria ilegal, porque não seria porque foram preparando o terreno, sigilo, manipulando o sistema, as leis financeiras, mudaram as regras do jogo para permitir que isso acontecesse. O palco está definido, eles têm as peças do jogo, as luzes estão posicionadas. Agora alguém precisa puxar a tomada, eles vão impor o plano Einstein. E novamente tudo isso será legal, porque eles manipularam o sistema em seu favor. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso empurrou através do ato do poder econômico a emergência do APE. Isso permite que o governo congele contas, ativos, até mesmo instituições inteiras. A única condição é que existe alguma ameaça de segurança nacional em conexão externa. Claro, qualquer crise existencial da caixa do projeto de lei. A situação é a seguinte: quando a próxima crise chegar, será tão ruim que o presidente Trump não terá outra escolha senão unir-se ao plano David. Você precisa admitir que tudo isso parece difícil de acreditar. Como esses operários poderiam realmente congelar o sistema financeiro de um país inteiro? Felizmente, temos alguns exemplos reais e recentes para estudar. As elites têm conduzido as séries de corridas secas, levando o plano Einstein. Olhe para Chipre. Há alguns anos, a economia de cipriota estava em apuros, especialmente nos bancos. A FMI interveio e prestou ao Chipre 10 bilhões de dólares, mas o empréstimo... Agora, preste atenção, porque isso é exatamente o que eles vão fazer. Mas imagine uma escala global. Assim, em troca da injeção de capital, a FMI exigiu o controle do sistema bancário do Chipre. Mais especificamente, o FMI congelou todo o sistema. Literalmente, todos os bancos do país. E fizeram isso para garantir que as demandas do FMI, incluindo o controle rígido do capital, então, como tudo isso impactou os cidadãos locais, os caixas eletrônicos locais ficaram sem funcionar. Mesmo as agências bancárias fecharam permanentemente. Os cidadãos não puderam retirar o seu dinheiro. Eles não podiam sacar, transferir fundos de uma conta para outra. O que viu a seguir a extração de riqueza em grande escala. O FMI roubou basicamente 6%, 10% de todo o dinheiro em contas bancárias cipriotas. Como as elites justificaram isso? Eles chamaram de o preço que o cidadão comum tiveram que pagar pelos erros do seu governo. Tenha em mente esses confiscos de ativos, fatos no balanço como as próprias instituições. Eles nunca tiveram que confiscar contas individuais. Eles congelaram cada conta controlando o punhado de maiores bancos do país. Quando a próxima crise chegar, vamos ver que aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo será um ataque global, altamente coordenado em todo o sistema simultaneamente, certo? Mas espere um pouco. O Chipre não foi... Das elites mundiais que assumiram o sistema bancário de uma nação, nem perto disso, John. O mesmo aconteceu em outros lugares. Está acontecendo na Grécia agora mesmo. Como você sabe, a Grécia vem passando por uma crise de dívida maciça há anos. Em 2015, o FMI, nos seus parceiros, conseguiram capitalizar os bancos da Grécia. Isso significa que eles concordaram em aplicar o capital, paralisando com... Em troca, o FMI exigiu o controle dos bancos de todas as correntes individuais, dos cidadãos. De repente, as famílias gregas autorizadas a retirar mais de 460 euros. Imagine tentar pagar a hipoteca. Naturalmente, se instalou-se um pânico em geral, tumulto e muito mais. Isso é exatamente o que veremos em escala global quando a próxima crise chegar. Claramente, o congelamento nacional pode devastar cidadãos de uma única vez. Então a minha pergunta é por que as elites querem fazer isso? Bem, você está certo. Isso tem sido devastador para os cidadãos gregos, mas a resposta direta é controle.
Para se salvar da insolvência, a Grécia instituiu a sua autonomia econômica. O país está, para todos os efeitos, sob o controle do Banco Central Europeu, do FMI. No entanto, esta abordagem top-down ainda não resolve a questão. Como disse um funcionário grego, os bancos estão congelados, mas a economia está ficando cada vez mais fraca. Este é um evento pequeno diante do resto que vai acontecer no mundo. Mas ainda assim, a Grécia e Chipre são exemplos bastante isolados. Não. Infelizmente, se você acha os ativos dos cidadãos, você está enganado. Eles têm uma longa história de controle. Instituições, especialmente de dinheiro. Em fevereiro de 1917, por exemplo, a elite russa, que acreditava em Partido Mundial de Trabalhadores, fechou o mercado de ações. Os cidadãos perderam cada moeda. Literalmente desapareceram durante a noite. As bolsas russas permaneceram fechadas por 70 anos. Isso só reabriu em janeiro de 1992. Em dezembro de 1941, a China fechou o seu mercado de ações sem aviso prévio. Ele permaneceu fechado por 4 anos. O governo alemão fechou o mercado de ações em julho de 1931 e abril de 1932. A lista de exemplos é contínua, mas novamente é preciso te perguntar, poderia realmente acontecer um congelamento sistêmico aqui nos Estados Unidos? Já aconteceu, Johnny, várias vezes, apenas em uma escala menor. Em 1914, o Departamento do Tesouro fechou a Bolsa de Valores de Nova York por 4 meses. Os cidadãos não podiam comprar e vender, eles não podiam sacar dinheiro, eles não podiam... As elites inglesas fizeram o mesmo com a Bolsa de Valores de Londres. Com o last night veremos um choque global, congelamento global, então veremos a elite tomando o poder mundial. Aqui está outro exemplo, novamente, com a Bolsa de Valores de Nova York, em 27 de outubro de 1997. O índice do Dow havia perdido 35 pontos. Novamente as elites responderam. A Bolsa de Valores de Nova York, instantaneamente, imagine se você estivesse tentando. O seu dinheiro teria sido truncado. O seu patrimônio líquido seria despencado. Enquanto isso, você estaria assistindo totalmente... Veja, o que estamos vendo agora é o aumento no ritmo desses mini-choques e mini-congelamentos. Eles estão vendo mais rápido, ocorreu no 9/11, seguido do congelamento, depois a rápida quebra de 2010, seguida por um congelamento em 2012 com o furacão Sandy. Mas você está falando das bolsas americanas? E se as elites congelarem nossas bolsas e contas de corretagem? Nosso dinheiro não estará seguro nos bancos? Não, na verdade, o maior congelamento dos bancos até agora aconteceu bem aqui nos Estados Unidos. É claro que eu estou falando de Roosevelt, assinado da Proclamação de 2039. Com o golpe de sua caneta, o FDR fechou. Algumas semanas mais tarde, ele seguiu o congelamento do mercado de ouro. A ordem executiva 6102 proibiu literalmente o cidadão de possuir ouro. Esse congelamento durou 41 anos até que Nixon abandonou a proibição do ouro em 1974. Quando a próxima crise chegar, veremos isso novamente em uma escala maior, através do FMI, do Banco Mundial e do FED. Mais uma vez, não haverá nada que a Casa Branca possa dizer. Eles não têm controle direto sobre as instituições. Nem mesmo o presidente dos Estados Unidos pode controlar o FED. Mesmo com o FMI, o Banco Mundial, o Banco de Pagamento Internacional, o Banco Popular da China. Quando a crise chegar, provavelmente será tão ruim que o Trump trará... Mas não será... Veja bem, mesmo que sobreviva ao seu mandato, ele vai ser duro. Você disse que as elites precisam de uma desculpa para impor o Last Night na América? E essa desculpa virá de forma de uma crise financeira maciça muito pior do que a de 2008. Agora você diz que a crise pode vir dentro das próximas semanas, independentemente do dia em que chegar. Diz que a crise se aproxima é inevitável. Por favor, explique aos nossos espectadores o que você quer dizer. No rescaldo da crise de 2008, o Pentágono me recrutou para outro projeto especial. Nosso objetivo era criar um novo sistema para modelar e prever o colapso do sistema financeiro. Recebi um convite para uma reunião confidencial no Laboratório Nacional de Alamos, no Novo México. Esta reunião ocorreu em 8 de abril de 2009. Vários dos principais físicos do país, especialistas em segurança nacional, participaram. Mas nós encontramos em Los Alamos por uma razão importante. O laboratório abriga o mais poderoso sistema de modelagem do planeta. Eles estão executando testes de modelagem preditiva. Desde os eventos climáticos nas ações nucleares, o LNL adota uma abordagem baseada no sistema de modelagem preditiva. Seus computadores não analisam os eventos, eles verificam que todo o sistema, como os eventos, interagem. Em um ramo relativamente novo físico chamado teoria da complexidade. Você pode olhar a abordagem de várias maneiras diferentes. É como a floresta das árvores, ou como entender todos os domínios de uma reação em cadeia. Eu refinei a abordagem para um avançado sistema de deteção. Los Alamos Multifactor Projection, ou LAMP. Utilizam uma modelagem avançada, um computador de análise baseada no poder de nos mostrar pela primeira vez todos os dominós em jogo no sistema financeiro mundial.
Você pode olhar para a nossa economia como uma série. Alguns correm norte-sul, correm leste-oeste, mas todos eles se conectam. Juntos eles formam um sistema complexo. Nosso modelo, Los Alamos, foi projetado para analisar esse sistema. Então, o que vemos de nossa análise? Em termos de complexidade, o sistema encontrou um estado crítico. Os dominós começam a cair e a próxima crise é inevitável. E quando essa crise chegar, as elites vão impor o Last Nine, congelando o sistema financeiro. Você nos mostrou como eles manipulam o sistema em seu favor. Quando a próxima crise chegar, eles simplesmente vão puxar a tomada, congelando todo o sistema muito rapidamente, e o seu sistema indica que os dominós já começaram a cair. Você pode compartilhar conosco o que algum desses dominós podem ser? O primeiro efeito dominó ocorreu em 15 de outubro de 2014. Entre 9h33 e 9h45 da manhã, a liquidez praticamente desapareceu no mercado do tesouro. E esse é o mercado mais líquido do mundo. Em cerca de 6 minutos, o rendimento reduziu a 16 pontos base, de 2,02% para 1,86%. Nos 6 minutos seguintes, os rendimentos voltaram a subir para 1,99%, antes de terminar o dia em torno de 2,14%. O mercado do tesouro é enorme e ele se move como uma geleira, mas essa foi uma anomalia histórica. Como J.P. Morgan disse, os títulos do Tesouro movimentaram 40 pontos base, estatisticamente 7 a 8 desvio padrão no movimento sem precedentes. Um evento que se supõe acontecer apenas uma vez em 3 bilhões de anos, em algo assim. Este não foi um evento aleatório, isto era um dominó. Isto era exatamente o que você esperaria ver, quando um sistema complexo ficasse crítico. Vamos agora dar uma olhada no efeito dominó 2. Durante uns anos, os investidores estavam carregando como alternativa para segurar o ouro. A demanda aumentou. Isso criou uma pressão na economia suíça, principalmente impulsionando o preço das exportações suíças. Os suíços tentaram controlar a demanda fixando o valor do franco para o euro. A ideia era tornar ambas as moedas igualmente atraentes, evitar os investidores ficassem fora. Mais uma vez, um Banco Central Europeu, ao falar da flexibilidade quantitativa, a Suíça ficou nervosa. Em 14 de janeiro de 2015, o Banco Central Suíço chocou o mundo. Desmantelou a moeda franco para o euro. O franco suíço, lembra-se, é uma moeda importante, subiu 20% em 20 minutos. Nunca vimos nada parecido. Os verdadeiros perdedores foram os acionistas. Eles tomaram o corte de 10%. Até mesmo as empresas grandes e seguras. Os bancos créditos suíços perderam 11%. Basicamente, pioraram tudo. Você tem mais algum exemplo sobre esse evento dominó que nós devemos saber? Entre os dias 10 a 31 de agosto de 2015, o Dow caiu 11%. Veja o que realmente aconteceu. Aconteceu em 2015, o Banco Central chinês decidiu desvalorizar o yen. Mais uma vez, eles queriam exportações chinesas. Então, eles desvalorizaram cerca de 3,2% logo em 2 dias. Uma grande jogada para uma grande moeda. O que aconteceu em seguida? A Bolsa de Valores de Xangai despencou 43%, pagando 3 trilhões na conta dos investidores chineses. Esses ondulou através do Pacífico e terminou em 2,2 trilhões de dólares. Isso causou pânico semelhante a toda a Ásia, a Europa, até a América do Sul. Agora vamos dar uma olhada no efeito do número 4. Durante o primeiro semestre de 2016, a Grã-Bretanha estava pensando em deixar a União Europeia. O parlamento votou 23 de junho para permanecer e deixar a União. 3 dias antes da votação, voamos para Londres para uma série. Nos aplicamos o sistema para analisar os fatores. Tivemos sucesso em 2 indicadores importantes. Pouco antes da votação, a Libra saltou de 1,4 para 1,50. O ouro caiu 1,350. O mercado estava avaliando a Libra. Especialistas não deram quase nenhuma possibilidade e indicou aproximadamente 50%. Como o ouro e a Libra já eles ficaram. Mas se fosse o contrário, o ouro dispararia. Long play on gold and a short play on sterling. Of course, Leave did win. Pound sterling plunged from $1.50 to $1.32 within hours, a 12% decline. Again, absolutely no precedent in history for these kinds of swings in major currencies. But this provides a perfect example for how LAMP works. I applied the system to Brexit and it modeled out a possible spike in gold. That was the next domino, of course. So I recommended that my followers go long gold on June 20th, 3 days before Brexit. Here's what happened. Again, LAMP indicated no meaningful movement in gold prices if Remain won, but it indicated a massive spike if Leave won, which is what happened. The domino fell and gold spiked 4.8% in a single afternoon. Had you acted on my June 20th directive, you could have made a fortune on gold and gold stocks in particular. Gold Mountain Mining jumped 11 cents a share to 36 cents, for example. That's a 227% winner in 30 days. Not bad.
o que virá a seguir. Se você pode, além de proteger a si mesmo, fazer um bom dinheiro, outra coisa é observar aqui como o ritmo desses eventos estão acontecendo. Estamos vendo a energia presa de um pequeno tremor derramando no céu em uma sucessão cada vez mais rápida. Nosso próximo exemplo é a Índia. Tenhamos em mente a Índia é uma nação do G20 e a terceira maior economia do mundo. Em 8 de novembro de 2016, o primeiro-ministro Modi aproveitou para fazer um anúncio não programado. Durante seu discurso, ele impôs um dos maiores congelamentos em larga escala que já vimos. Modi proibiu o uso de notas de 500 a 1.000 rúpias, que deixaram de valer em apenas 4 horas depois. Que significa que 80% da oferta de dinheiro desapareceu. A Índia tornou-se inútil. E como alguém proibisse o uso de notas de 5, 10 dólares à meia-noite de hoje, imagine o caos que causaria aqui. É claro que os indianos não tiveram que imaginar. Só se eu puder ler essa citação. A nota de 500 e 1.000 rúpias em cada bolso do homem e mulheres foram inúteis. As pessoas começaram a se reunir para retirar o dinheiro ou trocar as notas. As filas tão longas e as pessoas estão com falta. Até mesmo comprar itens essenciais diários como leite e pão tornou-se difícil. A polícia teve de ser chamada. As caixas eletrônicas para acalmar o ânimo. Os objetivos declarados pelo governo era acabar com a corrupção. Mas o verdadeiro objetivo é a extração da riqueza e a tributação total. Até o congelamento da moeda, cerca de 90% da economia ficou sem dinheiro e transações entre contas. O governo poderia cortar essas transações. O governo poderia. No futuro, esse não será o caso. Então, novamente, esqueça. Trata-se realmente do controle da extração da riqueza. Naturalmente, a moeda corrente local, rúpia, derreteu quando isso aconteceu. O que estamos prestes a ver em escala global. Estamos apenas esperando o próximo dominó cair. Espera um pouco e o Federal Reserve não seria capaz de intervir para imprimir dinheiro para estabilizar o sistema? Não foi o que vimos na crise de 2008? As pessoas que dirigem o Fed não são verdadeiros clientes da visão. Uma ordem mundial, uma tributação mundial, uma moeda mundial. Eles já fizeram a sua parte para minar o dólar. A impressão de 4, trilhões, tudo isso permanece no balanço. Isso é o que a pressão parece um sistema complexo. Agora o Fed poderia imprimir ainda mais dólares. Poderia aumentar o seu balanço de 10 trilhões, 20 trilhões, quem sabe? O que sabemos é que a próxima crise irá envolver uma catastrófica escassez de liquidez. Não haverá capital suficiente no sistema para manter a economia mundial em andamento. Mas o Fed não poderá imprimir mais dólares, como fizeram na última vez. Ele deixará a tarefa de rebalancear o sistema. O FMI vai assumir e redefinir o sistema monetário, mas não com dólares. E é assim que elas acabam. É assim que os impérios e as presidências terminam. Tenho certeza que alguns dos nossos telespectadores estão pasmos agora. Você pode assumir tudo o que disse para que as pessoas possam começar? Nosso sistema Los Alamos mostra a crise que se aproxima em 5 etapas. Primeiro, você tem um efeito dominó, como um modelo. Segundo, depois do dominó vai cair de forma ordenada uma série de colapsos. Os mercados cairão aproximadamente 60% a 70%. Terceiro, o ouro vai para $5.000 ou mais. Quarto, os rendimentos dos tesouros vão desvalorizar profundamente. 5. É aí que os elites congelarão o sistema financeiro global tudo para baixo. Dentro de 48 horas você perderá o acesso ao seu dinheiro. Em alguns casos isso será permanente. Quando as elites balancearem o sistema, não será a partir de dólares americanos. Eles farão isso com uma nova moeda mundial. Estou falando da moeda oficial do FMI, direitos de saques especiais. Para os nossos espectadores que estão familiarizados, o que são direitos de saques especiais? O FMI inventou algo chamado direito de saque especial, o DES. Desde o início, o FMI pretendia que os DES substituíssem o dólar. Eles estão planejando esse evento por muitos anos, esperando pacientemente. Quando a próxima crise chegar, veremos DES tomando o centro do palco, substituindo o dólar por grandes transações entre bancos, empresas e bilionários. O FMI já começou a emitir obrigações denominadas DES através quando a próxima. Eles vão refazer o sistema financeiro mundial exatamente dessa maneira, ao emitir milhares de DES para governos e corporações internacionais de todo o mundo. O dólar ficará de fora da nossa equação. Os americanos vão acordar para uma nova realidade pós-dólares apenas 8 horas depois. Aqui está o toque final. Eles não emitirão nenhum desses DES para os americanos. Nós vamos ficar com dólares que se tornarão uma versão do peso mexicano. Porque as elites querem tanto fazer essa nova moeda mundial? Qual é o jogo final?
O jogo final é o resumo de controle da extração de riqueza. Se não há uma moeda mundial, só pode ter um banco mundial, o FMI. Uma vez que existe uma moeda mundial, tudo supervisionado, eles podem começar a extração da riqueza, todo mundo, eles podem. Eu não estou falando apenas, isso é apenas um plano de produção mundial engatilhando o Einstein. Estou falando de todos os tipos de bens. Eles virão atrás de cada centavo que puderem por meio de impostos. Penalidades, esquemas reguladores, cobrança de impostos, falsas acusações criminais e o bom velho roubo. No final veremos a seção do neofascismo em todo o mundo, junto com uma redistribuição maciça da riqueza. As elites serão vencedoras. Todos os outros, incluindo a classe média, saíram devastados. Quero agradecer ao Jim Hicks. Jim, it has been a real wake-up call and I have to say an extremely useful conversation. Mas algumas palavras dos telespectadores que estão imaginando o que você pode fazer agora. Bem, é uma palavra, prepare-se. Prepare-se agora, não espere. O sistema está em alerta vermelho agora mesmo. O interruptor pode ser virado amanhã e pode ser virado na próxima semana. Mas quando eles colocarem em prática, irá congelar as contas instantaneamente. Você não terá tempo para reagir. Portanto, a única maneira de proteger sua família é se preparando. Então, mesmo que você não leia o livro, eu encorajo que remover pelo menos alguns recursos fora do sistema agora e ficar atento a qualquer caos que está a caminho. Certo? Muito obrigado, Jim, pelo seu tempo. Hoje eu realmente fico muito agradecido. Antônio Garcia Martinez, de 40 anos, vivia no epicentro da revolução digital, mais precisamente no Vale do Silício, região próxima de São Francisco, nos Estados Unidos, onde estão as sedes de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo. Mas desde 2015, ele mudou radicalmente de vida ao chegar à conclusão que estaríamos prestes a enfrentar um apocalipse tecnológico. Martinez afirma que o avanço da tecnologia, em especial da combinação entre automação e inteligência artificial, mudará radicalmente a economia global e fará com que os empregos desapareçam em escala massiva. Dentro de 30 anos, metade da humanidade não terá trabalho. E a coisa pode ficar feia. Pode haver uma revolução. É por isso que eu estou aqui, diz ele em entrevista à BBC. Ao desembarcar armado com um fuzil em uma ilha próxima a Sartai, no noroeste americano, onde está criando um refúgio para se proteger, caso a previsão se confirme. Em São Francisco, eu vi como o mundo será daqui a 5 a 10 anos. Você pode não acreditar que está vindo, mas está. E tem a forma de um caminhão que dispensa motorista. Martinez fez carreira no setor ao fundar uma empresa de anúncios online, que vendeu para Twitter e trabalhar no Facebook. Hoje dedica boa parte do seu tempo a um terreno de 5 hectares, no meio da floresta em Orcas, uma pequena ilha na costa dos estados de próximo da fronteira norte do país. Por enquanto, seu refúgio não parece ser grande coisa. Apenas uma barraca, um gerador de energia, um balde onde faz as suas necessidades, além de fios e painéis solares ainda não instalados. O acesso só é possível por uma estrada de terra, usando veículos com tração nas 4 rodas. Ninguém conhece aqui, e dará para ir nadando ou de caiaque até o Canadá, se a situação exigir. Diz ele sobre os motivos que o levaram a escolher a região para montar sua vida, listando em seguida outras vantagens. Clima ideal, uma grande comunidade, produção de alimentos autossustentável e consigo defendê-lo caso as coisas saiam dos trilhos por um tempo. A munição, diz ele, é a moeda do novo mundo. Martinez diz que as armas serão necessárias para protegê-los de invasores. Martinez deixa claro que será capaz de fazer isso ao atirar com uma AR-15 contra latas e garrafas de plásticos que fazem às vezes de alvos improvisados à distância e acertar todos eles. Há 300 milhões de armas nos Estados Unidos, uma para cada homem
mulher e criança. E a maioria delas estão nas mãos das pessoas que perderão os seus empregos, afirma. Garanto a você que munição será a moeda corrente desse mundo. Ele não é o único a prever o desaparecimento em massa de muitos postos de trabalho. O pesquisador Carl Frey, da Universidade de Oxford, acredita no mesmo. Ele estima que 35% dos empregos no Reino Unido corram o risco de desaparecer nos próximos 20 anos, com a criação de robôs capazes de realizar as mesmas funções. Esse índice é ainda maior nos Estados Unidos, onde chega a 47% e ultrapassa 50% em países em desenvolvimento. Por isso, os americanos garantem que outros no Vale do Silício estão tomando as mesmas precauções. Eles têm as suas próprias estradas, compram terrenos, têm um monte de armas, poços artesianos e tudo mais. É algo como que tenho, talvez menos rústico, menos hippie, mas bem parecido. De fato, Reid Hoffman, cofundador da rede social LinkedIn, estimou em uma entrevista à revista Daily Watch que cerca de metade dos bilionários da região tem algum tipo de seguro contra o apocalipse. Mas e quanto ao restante das pessoas que não têm uma fortuna para investir em refúgios assim? Martinez garante não se preocupar com isso. A vida é curta e nós morremos sozinhos. Ele afirma que sua maior contribuição é divulgar a sua previsão e contar sobre os seus preparativos. A única dívida que nós profissionais da tecnologia temos é essa. Poucas pessoas estão falando sobre isso, informando o público em geral, diz. A tecnologia vai acabar com empregos e abalar economias antes mesmo que a gente seja capaz de reagir. E deveríamos estar pensando sobre isso. Este homem, ele ouviu as previsões de grandes analistas financeiros. Ele analisou, acompanhou e tomou a sua decisão. É uma pessoa bem informada. Atente para o que esses analistas estão dizendo. Atente para que essas pessoas que têm conhecimento do caso, a nível não só local, mas mundial, do que está para acontecer. O Apocalipse fala de um tempo em que caíram as cidades das nações. É nas grandes cidades onde Deus é mais esquecido e ignorado. E como resultado disto, as cidades têm se tornado viveiros de pecados e crimes. A ordem de Deus é deixar as grandes cidades enquanto ainda dá tempo. Esse é o convite de Deus a todos quantos o temem e obedecem os seus mandamentos. Por causa do crime, da violência, da sua maldade, o homem atacando o homem, as catástrofes aumentando cada vez mais por causa do quebrantamento da lei de Deus. Então, o tempo chegou em que as grandes cidades seriam castigadas por causa dos seus pecados que chegaram até os ouvidos de Deus. Jeremias viu que as grandes cidades se tornariam cidades fantasma. Esse é o tempo quando Jeremias disse que seria como a mulher concebendo pela primeira vez com grande dor. O tempo que os que ficarem nas cidades serão um alvo fácil.
A perseguição da nova ordem mundial irá cercar de perto aqueles que estiverem nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, como o Salvador advertiu sobre o perigo do aprisionamento dos últimos dias, para aqueles que ficarem nas cidades e não fugirem delas. Seu rosto se tornará como rosto flamejante. Isso devido ao grande horror e à grande expectativa das coisas que ainda iriam sobrevir sobre o mundo, especialmente nas grandes cidades. Tanto os juízos e o destino das cidades está predito na Bíblia. O Salvador, em Mateus 24, anunciou que seria o tempo de sair das cidades, quando a abominação da desolação fosse estabelecida. Diz o Senhor: fugi, saí delas, fugi para os montes e escondei-vos. A Bíblia relata que realmente as grandes cidades serão alvo dos grandes acontecimentos finais da história deste mundo. Catástrofes estão aumentando por toda parte, mas por que tudo isso? Que motivo levaria as cidades a serem tão flageladas com os juízos? As drogas, os vícios, a prostituição, o crime, a imoralidade estão por toda parte. Os homens mudam a lei de Deus, adulteram o plano para a família. Estão cada vez corrompendo mais seus corpos. E então chegará o tempo em que será muito tarde. Eis que eles correrão de um lado para o outro. Haverá fome sobre a terra e sede. Não é sede de água e nem fome de alimento, mas sim de ouvir as palavras de Deus e não encontrará. Praga após praga cairá sobre a terra. Não haverá alimento, não haverá transporte, não haverá comércio. Finalmente a economia quebrará de vez. Por isso o povo de Deus precisa hoje sair das cidades. A última grande crise econômica que tem atingido o mundo logo chegará ao Brasil. Estará por toda parte. O povo de Deus precisa se preparar para o que está vindo pela frente. Logo não se poderá comprar nem vender, diz Apocalipse 13:17. Um boicote econômico será inevitável. Haverá o tempo em que o comércio não mais disponibilizará ao povo de Deus condições para se manter, para sobreviver. O poder total do sistema será entregue ao anticristo, e então temos que buscar hoje a agricultura do campo para a sobrevivência. Plantar o nosso alimento, aprender a cultivar, são medidas que vão nos preparar para a grande crise que está chegando e que só aumentará à medida em que alcançamos o tempo da grande tribulação. Alguns podem dizer, mas há muito a ser feito nas grandes cidades. Temos que advertir as pessoas. É verdade. A necessidade de dar advertência nas grandes cidades continua. É o nosso dever advertir, mas não estando nelas. Podemos morar fora delas. Não há necessidade de morar dentro das cidades. Podemos dar a advertência. A mensagem de Deus para o seu povo é: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Os que receberem a marca da besta estarão transgredindo os mandamentos de Deus. Estarão envoltos no sistema religioso, político e econômico. Será que foi por isso que o Senhor Jesus nos orientou a lembrar da mulher de Ló? Sim, lembrai-vos da mulher de Ló. Seu apego à cidade a levou a duvidar da palavra de Deus e olhar para trás. Mas para o que tiver fé, seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Abrigados nas rochas das montanhas, o povo de Deus estará seguro com a proteção dos anjos de Deus. À medida que chegamos ao fim, as catástrofes irão aumentando o seu estágio. Sua potência será altamente destrutiva.
milhares de cidades serão destruídas num só dia. Ameaças de tsunamis e outras destruições estão por toda parte. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor cairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 20 e 21. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias 51, 45. É hora de sair das cidades. Agora, enquanto dá tempo.